A cirurgia de ritidoplastia, mais conhecida como lifting facial, é uma cirurgia de rejuvenescimento facial. Então, rites é o nome técnico para rugas. Então, a ritidoplastia seria a cirurgia da ruga. O que é isso? A gente faz o tratamento do terço inferior da face, do terço médio e do terço superior. Hoje em dia, com o advento da toxina botulínica, o terço superior a gente praticamente trata só com toxina. Antigamente a gente fazia uma incisão aqui, descolava todo o couro cabeludo para poder puxar e tratar as rugas frontais das pacientes, dos pacientes masculinos ou femininos. Só que o que acontecia? A gente acabava tendo um alongamento da testa. Então, um paciente, por exemplo, como eu, que eu já tenho a testa longa, não seria uma opção. Então, muitas vezes colocava a incisão na raiz do cabelo para puxar sem levar a raiz do cabelo muito para trás. E aí acabava ficando uma incisão mais visível. Mas com a toxina, é praticamente muito raro precisar fazer essa incisão coronal. Descendo um pouquinho para o terço médio dessa cirurgia de rejuvenescimento facial, a gente faz a blefaroplastia, né, que são as cirurgias das pálpebras, superior e inferior, com tratamento de bolsa. E a gente também faz a incisão aqui no couro cabeludo, descolamento, para poder puxar um pouco o couro cabeludo e tratar a sobrancelha. Descendo um pouquinho mais, região inferior da face, que a gente tem o lábio e tem o pescoço, principalmente essas bulldogs que as pacientes reclamam, que é o que mais dá o aspecto de envelhecimento na face juntamente com o pescoço, né? Cada paciente tem uma característica principal, tem paciente que a parte dos olhos está mais envelhecida, tem paciente que é mais o pescoço, tem paciente que é mais o terço superior, mas em geral o terço que com o tratamento do lifting facial leva ao maior rejuvenescimento, na minha opinião, é o terço inferior. Então a gente faz uma incisão pré-auricular na frente da orelha, essa incisão vai para trás da orelha, aí pula para o couro cabeludo e aí desce no couro cabeludo. Com essa incisão aqui, a gente consegue acessar e tratar todo o terço inferior. Então faz um descolamento sob a parte muscular da face, pode ser feito submuscular também, mas é uma cirurgia já que tem um risco de lesão de nervo um pouquinho maior. A gente descola todo o pescoço e aí faz a aplicatura da parte muscular, ou seja, a gente faz pontos no músculo para puxar esse músculo tanto aqui na face quanto no pescoço, e é essa fase da cirurgia que faz com que a cirurgia fique mais duradoura, tá? É a aplicatura da musculatura. E aí, depois que aplicou a musculatura, a gente faz puxa a pele para fazer a ressecção do excesso. A dica dessa cirurgia é o ângulo que vai puxar essa pele. Então, se você puxa num ângulo muito superior, aqui vai ficar enrugado e o paciente, quando mexer o pescoço para os dois lados, você vê um pregueamento nessa região. Então, o ideal é puxar no sentido da orelha, né? Esse vetor de tensão da pele na ritidoplastia é o vetor que tem o melhor resultado no desenho da mandíbula e na parte pré-auricular, né? Então, muitas vezes a gente vê pacientes falando assim, mas eu não quero fazer essa cirurgia porque fica muito repuxado. Então, depende do ângulo que você puxou, do ângulo que o cirurgião puxou. Então, isso tudo são detalhes que são importantes no resultado final da cirurgia. Para complementar a região do pescoço, a gente pode também fazer uma incisão embaixo do mento, um descolamento para fechar as bandas do platisma. Isso tudo depende para cada paciente o que é necessário fazer para essa paciente. Associado a essa cirurgia também, a gente pode fazer um enxerto de derme no sulco, enxerto de derme na glabela e enxerto na boca também. Tudo com tecido que a gente vai jogar fora, né? Com tecido que está sobrando, com a pele que está sobrando e a gente jogaria fora.
Então, a gente pode associar também esses enxertos nessa cirurgia, como também a dermoabrasão da região do lábio superior, para aquelas rugas parecendo um código de barras, né? Que é muito mais comum nas pacientes que foram fumantes ou são fumantes. Em relação a como que é o pré-operatório dessa cirurgia? A gente faz exames normais, exames cardiológicos, exames de sangue normais, vê a condição clínica do paciente. É uma cirurgia longa, não é uma cirurgia de 5 horas, mais ou menos 5 a 6 horas, depende de tudo que a gente for fazer, de cada etapa que for ser necessária para aquela paciente, né? É uma cirurgia com anestesia geral, dá para fazer com anestesia local e sedação, mas como seria uma sedação muito longa, muitas vezes é mais preferível fazer com anestesia geral, mas não é impossível fazer com local e sedação. O paciente dorme normalmente no hospital, né? Porque é uma cirurgia mais longa e é mais confortável para o paciente ali ter uma ajuda nesse começo. O curativo que a gente faz é um curativo em capacete, né? Então toda a cabeça é enfaixada para que toda a região do pescoço fique mais apertadinha, como uma cinta em outras cirurgias, né? Esse capacete a gente tira em 48 a 72 horas, né? E aí a partir dali o paciente começa a usar uma mentoneira, que é uma cinta cirúrgica igual um sutiã, do mesmo tecido, mas para o pescoço, tá? Essa mentoneira tem que ser usada de 30 a 60 dias, sendo que os primeiros 30 dias o paciente vai usar o tempo todo, só vai tirar para tomar banho. E o segundo mês vai usar, por exemplo, só para dormir. Que complicações que podem acontecer nessa cirurgia? Primeiro, complicações de qualquer cirurgia, complicações anestésicas, sangramento, infecção e deiscência, que a gente chama que é quando abre ponto, e necrose de pele, tá? A necrose é a complicação que a gente tem alguns fatores envolvidos, como tabagismo, diabetes, hematoma, né? Então, normalmente, quando ocorre na região de maior tensão, que é a região atrás da orelha. O que, na verdade, acaba não sendo uma complicação muito importante, porque aqui atrás da orelha acaba cicatrizando e não ficando uma sequela importante, assim, ou que não dê para esconder. Uma outra sequela mais grave seria uma sequela nervosa. Então, quando a gente descola toda a face do paciente, a gente pode ter alguma lesão terminal, de nervo, tal, dependendo do nível que você descola. E isso, obviamente, é uma coisa extremamente indesejável, né? Porque se você tem uma lesão da mímica, de algum nervo da mímica, o paciente pode ter uma assimetria de sorriso, do piscar e tal. Então, isso não é para acontecer, né? Então, tudo que é feito tecnicamente na cirurgia é para não ter uma lesão nervosa. Mas todo paciente tem que ser orientado que estamos numa região de descolamento onde tem um monte de terminação nervosa ali, então que todo cuidado é pouco nesse sentido. A grande maioria das lesões nervosas são temporárias, né? Então o paciente fica ali com uma parestesia por um tempo, dali alguns dias, ou 15 dias, 20 dias, 30 dias, a movimentação vai voltando, né? Porque a movimentação da maioria dos músculos da mímica não é feita por uma terminaçãozinha nervosa única. Então ele acaba retomando a movimentação normalmente. Quando a lesão é definitiva, normalmente é por um descolamento um pouco mais profundo, então é bem mais raro acontecer isso. As pacientes querem saber normalmente, mas doutora, quanto que eu vou rejuvenescer? É muito difícil dar um número, né, para isso. Você vai ficar 10 anos mais nova, 15 anos mais nova, porque uma coisa que eu gosto de falar bastante, o cirurgião plástico, ele é o alfaiate. O dono do tecido é o paciente. Então, o resultado final de uma cirurgia dessa depende da forma com que o alfaiate, no caso o cirurgião, vai deixar o tecido e a qualidade do tecido. A qualidade do tecido depende de milhões de fatores genéticos, mas principalmente do quanto que essa paciente
cuida desse tecido. Então usa protetor solar, usa creme para melhorar o turgor, para melhorar a hidratação da pele, faz toxina botulínica para diminuir a força muscular e diminuir as rugas dinâmicas, e aí sim não ter rugas estáticas. Então o resultado final de rejuvenescimento vai depender tanto do resultado cirúrgico quanto do hábito dia a dia dessa paciente, ou desse paciente, se for do sexo masculino.